nós vamos abrir o nosso Vitrine Revista de hoje falando sobre nutrição, falando de saúde. Conforme a gente envelhece, ou melhor, amadurece, nosso corpo vai mudando e nossa saúde também sofre alterações. E será que a nossa alimentação também precisa mudar com o passar dos anos? Pois é sobre isso que eu converso agora com a nossa super nutricionista Isabel Caldarte. Boa tarde, Bel, Boa minha tarde. linda. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos, boa tarde ao bebê. Parabéns, viu? Obrigada, Belzinha, obrigada mesmo, viu? Bel, vamos lá. Com o passar dos anos, a nossa alimentação também tem que ir mudando, porque a gente vai perdendo nutrientes. O que vai acontecendo com o nosso corpo? A gente tem que alterar um pouco, né? Porque assim, ó, a nossa necessidade de quantidade diminui e aumenta a necessidade de alguns nutrientes. Então, a gente tem que mudar. E o nosso intestino e o nosso corpo, ele perde a capacidade de absorção desses nutrientes. Então, a gente vai diminuindo ao longo do tempo e após os 50, 60, cai até 30%. De todos os nutrientes, assim, De Bel? todos os nutrientes. E daí a gente tem que, para repor esses nutrientes, o que a gente deve fazer, então? Então, a gente tem que fazer, primeiro, sempre procurar fazer uma análise, né, uma anamnese do que você está precisando mais. Entendi. Então, eu cheguei aos 50 e eu tenho a minha imunidade baixa, então eu tenho que buscar aqueles nutrientes. Eu já perdi muito hormônio, então eu tenho que buscar uma desintoxicação no meu organismo, para que ele daí automaticamente ele vai produzir mais. E daí assim, a B12, uma das vitaminas que cai bastante a absorção. Então eu tenho que buscar repor. Mas sempre, Patrícia, a gente tem que buscar repor o que eu preciso. Então eu tenho que buscar conhecimento para mim e pôr o que eu preciso. Então tem que fazer um exame completinho para Isso. saber. O exame de sangue atesta tudo isso, né? Atesta, e também uma boa anamnese também atesta. E você, se você não vai fazer nenhuma coisa nem outra, eu posso ir observando, isso aqui quando eu como me sinto melhor, isso aqui quando eu como me sinto mal. Então ali você já vai conhecendo o teu organismo e vendo as tuas necessidades. A absorção do organismo, ela também muda conforme a idade? Muda, ela vai caindo, vai perdendo bastante, né? Então, assim, por exemplo, a massa magra. Então, a gente vai perdendo essa massa magra e adquirindo gordura corporal. Então, também a gente tem que estar cuidando. Então, o que eu vou comer? Eu vou diminuir um pouco meus carboidratos, vou aumentar a proteína. Por quê? Porque eu absorvo menos, então eu preciso dar uma elevada na quantidade. Entendi. E isso tudo, por exemplo, eu tendo um acompanhamento, consegue-se elaborar um cardápio de acordo com a necessidade de cada um. É isso, Bel? Sim, se a pessoa procura a gente, né, Patrícia? Então, a gente vai fazer aquela avaliação tanto de exames, como também essa anamnese para saber qual a necessidade. Observar a idade, né? Quanto ela já perdeu dessa má absorção, né? E tá trabalhando para quê? Para que ela possa viver todos os dias da sua vida aqui nessa terra da melhor maneira possível. Com certeza. Tá? Aí nós temos os telespectadores, os meninos e as meninas, né, da melhor idade, que nos acompanham aqui no Vitrine Revista. Aí todo mundo pergunta, e é igual o organismo do homem e da mulher nessa questão do envelhecimento? Acontece igual ou o homem é um pouco diferente, a mulher é diferente? Muda bastante, tá? Muda bastante, porque nós, mulheres, a gente adquire mais massa, gordura durante a idade. Depois dos 50, a gente vai adquirindo mais gordura e perde a massa magra mais rápido que os homens ainda. Olha isso. Tá? Isso é um dos fatores. Daí a gente, hormonalmente, a gente tem mais hormônios. Os homens têm menos hormônios, tipos de hormônios, né? Vamos deixar bem claro. Tipos de hormônio. Então, a nossa reposição, a nossa desintoxicação, ela tem que ser mais rápida, tem que ser melhor para que a gente possa passar aquelas fases ruim, que a maioria das mulheres fala, cheguei na fase ruim. Não é. Desde que a gente se cuida, não vai ter essas fases. Mas nós mulheres temos que cuidar, por exemplo, pelo menos uns 30% a mais do que eles. Menina, 30% a mais. Quando a gente é jovem, a gente já tem que cuidar mais. Daí, na melhor idade também, Belzita? Mas Deus já nos deu a capacidade de ser mais cuidadosa, de observar mais, de fazer mais coisas pra gente, né? Que eles. Mas a gente tem que cuidar mais mesmo, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar principalmente do nosso intestino, porque ele responde por 90% de tudo que acontece no nosso corpo.
Então, assim, e a gente vai perdendo essa capacidade do intestino funcionar, de absorver mais ainda. Então, tem que cuidar o dobro. Entendi. E em relação às doenças e à alimentação depois dos 50, quais cuidados a gente tem que ter? Então, assim, ó, a pressão arterial, a diabetes, a resistência à insulina, essas coisas, ela tem uma tendência, porque o teu metabolismo fica mais lento, de acontecer durante a fase da idade pós 50, 60 ou 70. Então, ali você tem que estar cuidando. Se eu comia muito açúcar, mas eu corria, eu ia para a escola, eu trabalhava a pé, eu fazia atividade, ia para academia, você tem que diminuir. Se eu comia gordura, mas eu utilizava essa gordura, hoje eu tenho que diminuir. Então, eu tenho uma tendência, a minha família tem uma genética disso, então eu já posso observar. Que nem a minha família tem uma tendência de colesterol muito alto e pressão alta. Então, o que eu fiz? Eu já venho me cuidando. Claro. Então, nesses 2 fatores, eu observo um pouco mais que os outros. Entendi. Agora, Bel, muitas pessoas na melhor idade reclamam assim, que agora eu não posso comer o que eu gosto, tive que parar de comer o que eu gosto. Tem muito disso? Só se você nunca se cuidou. Porque senão você pode diminuir as quantidades, que nem eu falei lá no início. Nós passamos de uma idade e nós precisamos de menos quantidade. Tá? Mas eu não preciso deixar de comer aquilo que eu gosto. Eu vou comer com menos frequência. Se me faz mal, eu vou comer menos, né? Vou escolher uns pedaços menores, uma porção menor, mas eu vou acabar comendo. Ou vou comer uma vez por mês, a cada 15 dias. E vai fazendo escolhas, tá? E não precisa abandonar nada do que a gente gosta. Claro, se você está com uma diabetes alta, você vai ter que abandonar um pouco o açúcar, pelo menos. Mas, se não é o teu caso, tudo pode ser incluído. Agora, o paladar também muda bastante depois dessa idade. Isso. Mas daí a gente tem aquelas hortas ricas em temperos, né, em ervas, e a gente acrescenta aquilo, porque daí vai dar sabor ao alimento, tanto o doce como o salgado vai dar sabor, e a gente não precisa só usar sal e açúcar para cozinhar ou para fazer uma sobremesa. A gente pode utilizar aquilo que a natureza nos dá e substituir esses sabores para poder usufruir daquelas comidas gostosas, mesmo com um menor paladar. Eita, coisa boa, né? Agora, quando eu chego lá na geladeira da avó, Bel, a avó tem 84 anos, né? Menina, que tá parecendo uma geladeira de criança aquilo lá, hein, vó? Ô, vó, eu vi uns negocinhos lá, vozinha, e daí ela chega e daí ela oferece, né? Você quer... Gente, eu quase falei a marca, mas é aqueles da bandejinha, sabe? Da bandejinha, tem lá, e tem suquinho disso, e tem o docinho daquilo. Eu falei, vó, a senhora maneira nesse doce, o paladar dela tá muito pro doce, Bel? Isso, alguns desenvolvem mais pro doce. Então, ali que a gente tem que usar as frutas mais doces, para que ela possa estar consumindo durante a semana e não tanto para comprar doce que vem só com açúcar, né? Sim. Porque tem doce que vem com outras coisas, mas tem doce que vem só com açúcar. Mas nós temos muitas frutas doces. Incentiva ela a comer uma tâmara, comer uma banana quente, um abacaxi quente, porque daí eles ficam bem adocicados e a gente dá aquela enganadinha. Aquela enganadinha, né? Viu, minha querida? E depois dos 50 anos, quais alimentos são indispensáveis para a nossa saúde? Assim, tem que comer proteína, tá? Tanto animal, não só animal, mas ela que é importante, que tem B12, porque B12 é uma vitamina do idoso, precisa sempre, tem que estar monitorando. E as vegetais também, né? Como os grãos, as sementes principalmente, as frutas secas, tá? Que nem a noz, a castanha, porque são ricas em vitaminas do complexo B, são ricas em zinco, selênio, tá? E pegar sol, porque vitamina D não se come, se pega o sol ou se toma. Perfeito, Bel. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui, viu, minha linda? Eu que agradeço. Passa teu Instagram, o pessoal já te seguir lá também, que tem bastante informação. Nutribel Caldarte, né? E lá tem o telefone, tem todos os contatos. Perfeito. Até a próxima, Belzita. Até a próxima.